Vamos lá, tenho 19 minutos. Gente, é tanta coisa para falar, mas eu acho que dá para a gente condensar nesse tempo aí de 19 minutos. Então, o que acontece? Vamos começar com o título. A inelutável cisão do ver. Inelutável, poxa, é um adjetivo, tá? Contra o que não se pode lutar. Inelutável é aquilo que não tem como a gente vencer. Então, olha só, a inelutável cisão. O que é cisão? É uma divisão. A inelutável cisão do ver. Então, o ver, ele sofre uma cisão. O ver, ele sofre uma divisão. A proposta do título do livro, o que vemos, o que nos olha. Então, já aqui na primeira frase, olha, essa frase ela é muito... Ela nos puxa para dentro do texto. Vejam vocês. O que vemos só vale, só vive em nossos olhos pelo que nos olha. Caramba, que coisa interessante, gente. Como assim, professor? Como por algo que nos olha? Isso é difícil de compreender. É difícil, porque um objeto, ele nos olha. Tipo, eu olho para uma tela do Monet, e essa tela do Monet, ela também me olha. Aqui. Claude Monet. Reparem no azul que é o azul do Monet. O Monet, ele conseguiu chegar nessa tonalidade de azul, que é um azul só dele. É o azul de Monet. Quando a gente olha para essa tela nos devolve o olhar. Na medida em que a gente se entrega a ela. Na medida em que nós a percebemos. E não desviamos o olhar. A gente quer um diálogo com a tela. Quando a gente quer um diálogo, o que é um diálogo? Você diz alguma coisa, a outra parte também diz, te responde, e você retruca, e ela diz mais alguma coisa. Ou seja, o diálogo é estabelecido. Nesse sentido é que se dá a questão do que vemos e o que nos olha. Podemos pensar que aquilo que olhamos também olha para nós. A gente tem que partir dessa premissa. É uma questão viajante? É uma questão viajante, mas a gente tem que partir dessa premissa. A gente não pode abrir mão disso. E essa questão do olhar, ela está tão presente, né? Está tão presente na vida, em tudo. Pensar através dos olhos. Pensar através dos olhos seria uma espécie de sentir. Seria uma espécie de sentir. Interessante que o Fernando Pessoa, mais precisamente Alberto Caeiro, ele diz num determinado poema, né? Pensar é estar doente dos olhos. Porque ele não quer, ele, o poeta, ele, o Caeiro, ele não quer que nós meramente olhemos para algo. Ele quer que a gente vislumbre este algo. Reparem bem, olha os verbos. Ver, olhar, reparar, observar, contemplar. É tudo a mesma coisa, professor. Não é. Tem uma distinção semântica aí interessante.
Ó, ver, olhar. Ver, olhar. Parece que são coisas meio que instintivas. Diria quase que mecânicas. Eu vejo algo, eu olho para algo. Reparar. Reparar é parar de novo. Aí eu já estou dando eu já estou atribuindo um valor diferenciado. Observar é você dar uma atenção. É quase que avaliar. E contemplar. Contemplar é você se entregar. Eu chego diante de uma natureza, de uma cachoeira e o que eu faço? Eu simplesmente paro e vejo e vou embora? Eu posso fazer isso. Enfim, sou livre para fazer isso. Mas quase sempre ocorre de contemplarmos aquela beleza. Aí o Drummond vem e diz: meus olhos são pequenos para ver. Aquele poema Visão, 1944, que está na Rosa do Povo. Meus olhos são pequenos para ver. Então essa dinâmica do olho, essa dinâmica do ver, ela está muito presente na literatura, ela está muito presente na poesia, ela está muito presente na vida. Não é verdade? Então, o texto aqui de Dilberman, ele começa com essa citação do Ulisses, e é uma citação muito interessante, porque vai trazendo à tona, né, coisas quase que imperceptíveis do cotidiano, e ele fala do diáfano, ele fala dos corpos, né? Depois essa ideia de corpo vai ser melhor desdobrada aqui, enfim. Ele fala dos limites do diáfano em. Por que em? Interessante isso. Diáfano, adiáfano. Aí depois ele diz assim: fecha os olhos e vê. Ele faz um desafio a nós. Fecha os olhos e vê. É um convite, se pararmos para pensar, para sentir, é um convite ao sensível. É a experiência é aquilo que o Hegel fala da experiência com o absoluto. É você se entregar ao absoluto, o absoluto como algo maior, não é verdade? No caso das obras de arte, volto a me referir à fala de ontem de vocês, de que maneira a literatura ela pode corroborar com isso? Com isso que eu digo, essa experiência com o absoluto, esse convite ao sensível, de que maneira a literatura ela colabora, ela fomenta isso? A resposta está aqui, ó, no esforço que vocês fizeram de leitura. Por quê? A gente pode considerar isso aqui como literatura também, sabiam? Porque este texto aqui, apesar de ele ser um texto teórico, ele é um texto extremamente poético. Não sei se vocês repararam isso. Tem certos teóricos que têm essa característica, né? O Bachelard é muito assim, né? Os títulos dos livros do Bachelard, a poética do espaço, olha que coisa interessante. Enfim, mas voltando, como que a literatura ela pode contribuir para esse convite ao sensível? Uma resposta possível: somos forçados a desacelerar. Olha que bacana. Olha que máximo, gente. Quando lemos um poema do Rui Belo,
A gente tem que parar para ler um poema do Rui Belo. Quando eu leio um texto de Huberman, eu tenho que desacelerar da minha vida, que por si só já é totalmente acelerada. Hoje nós vivemos o mundo da velocidade. Não temos tempo para nada. Por isso que a literatura ela é tão complexa hoje em dia. Nós temos um trabalho hercúleo pela frente. Nós seremos defensores do direito à literatura. O direito à literatura, um texto fantástico do Antônio Cândido. A literatura ela necessita de nós, professores, para ser levada adiante também. Tem um escritor chamado Roberto Bolanho, e ele fala que muito mais importante do que escrever literatura é ler literatura. E eu concordo com ele, concordo demais com ele. Demais. Então, dando prosseguimento aqui, o texto do Didi Huberman, ele vai muito nessa linha do que o Joyce desenvolveu aqui, né? Do que o Joyce colocou aqui no Ulisses. O Didi Huberman pega isso e nos apresenta como exemplos instigantes dessa cisão do ver. Chega aqui num determinado momento que tem uma questão muito importante que ele aborda, que tem a ver com a mãe do Stephen Dedalus, que é outro personagem. Tem o Leopold Bloom, é um personagem, o Stephen Dedalus é outro personagem, né? Tem a Molly Bloom também, que é outro personagem, mas enfim, os personagens masculinos, os masculinos mais interessantes aqui do Ulisses são esses dois. Aí tem um detalhezinho aqui que está na página 31, né? Página 31. Vamos lá. Que espécie de vazio? Porque olha que interessante, no parágrafo acima, né? Que começa na página 30. Ele vai falando assim... como é que é? Mas esse, lá no finalzinho, mas esse texto admirável propõe um outro ensinamento. Qual texto? O Ulisses, do Joyce. Esse texto admirável propõe um outro ensinamento. Devemos fechar os olhos para ver, quando o ato de ver nos remete, nos abre a um vazio que nos olha, nos concerne e, em certo sentido, nos constitui. Aí ele dá um exemplo aqui interessante, que é da mãe do Dédalus. Deixa eu ver se eu leio aqui a citação que está na página 31. Lembranças assaltam-lhe o cérebro meditabundo. Seu corpo dela com a água da bica da cozinha para depois que houvera comungado. Seus olhos perscrutadores fixando-se-me da morte para sacudir e dobrar minha alma. Em mim somente, o círio dos mortos a alumiar sua agonia, lume agonizante sobre face torturada, seu áspero respirar, ruidoso, estertorando-se de horror, enquanto todos rezavam a seus pés.
seus olhos sobre mim para redobrar-me. Olha que interessante, aqui o que acontece é o seguinte: a partir da morte da mãe, é o que está sendo dito aqui, o Stephen Dedalus, ele passa a sempre enxergar o mundo sob esse catalisador. A morte da mãe nunca mais o abandonou. Então esse incidente, vamos colocar assim, fenômeno, ele marcou existencialmente a vida do Stephen Dedalus, a ponto de ele nunca mais esquecer e também, a partir daí, sempre enxergar o mundo através dessa lente. Olha que interessante. Então a gente pensa, olha, tem na página 32, logo depois da citação, a inelutável modalidade do visível adquire então para Dédalus a forma de uma coerção ontológica medusante em que tudo o que se apresenta a ver é olhado pela perda de sua mãe. Então este elemento é um elemento transformador da existência do Stephen Dedalus. É um elemento ontológico que interage com a vida, obviamente, claro, do Stephen Dedalus, a ponto de lhe transformar, a ponto de fazer dele talvez um ser mais melancólico. Será que é isso? Precisamos ler Ulisses para nos darmos conta. Mas o fato é, essa ferida o transformou. Essa modalidade do visível, o momento em que ele se depara com a mãe morta, a visão que ele teve, essa modalidade do visível passou a lhe atribuir um sentido para a vida, um sentido, talvez, o que eu gostaria de dizer, pesaroso para a sua vida, a sua capacidade de apreensão dessa vida. Então, olha que interessante, né? Essa coisa do ver, ela está perspassada por elementos altamente subjetivos. O exemplo que o James Joyce está configurando para nós comprova isso, né? Ok, tem alguns momentos aqui do texto em que